Hoje é quinta-feira e a partir de agora contamos com o comentário de Pedro Marques nesta edição do Primeira Hora. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui neste Primeira Hora. É inevitável falarmos das medidas de austeridade. Perante o cenário ontem apresentado, o PS já decidiu como é que vai votar o orçamento do próximo ano? Bom dia. As medidas ontem apresentadas vêm na senda daquilo que era já a estratégia do Governo, que era em 2012 e já anunciada para 2013, agora agravada, e, portanto, claramente o Partido Socialista, do meu ponto de vista, mas também já foi anunciado publicamente, reforça a sua vontade, o sentido de votar contra este orçamento. Não pode ser de outro modo. É preciso perceber que este aumento enorme, ou brutal, como se quiser dizer, de impostos, o Ministro chamou-lhe aumento enorme de impostos, fiquemos por aí, ele resulta, em boa medida, por um lado, de um falhanço, digamos, este ano. E é bom ter os números presentes para não ficar apenas pela adjetivação. O déficit que transitará, o déficit público, ao fim e ao cabo, foi o principal objetivo que o Governo traçou como objetivo de ajustamento do memorando, principal sinal de ajustamento do memorando. Esse déficit, o que transitará para 2013, será praticamente idêntico àquele que transitou para 2012. O déficit que transitou para 2012 foi mais ou menos 7,5% do PIB, sem medidas extraordinárias, e é exatamente um valor na ordem dos 7,2%, 7,3% do PIB que transitará para 2013. Retirando também o efeito de todas as medidas que não podem transitar, as medidas que só podem ocorrer em 2012. E, portanto, perdem-se 9 mil milhões de austeridade, ou seja, perderam-se para a recessão 9 mil milhões de euros de austeridade. O Governo insistiu numa receita agravada da austeridade, mesmo em relação ao memorando inicial de ajustamento, e aquela estratégia de front-loading, aquela estratégia de carregar na dose no primeiro ano do ajustamento, teve este resultado, uma recessão que retirou muito mais empregos, retirou muito mais receita fiscal, muito mais contribuições, aumentou muito mais os subsídios de desemprego e, como digo, ao fim e ao cabo, a austeridade muito significativa que esteve presente na vida dos portugueses através de aumentos de impostos, através de cortes de prestações sociais, etc., no ano 2012, perde-se para a austeridade, perde-se para a recessão. E, portanto, o ponto de partida é muito elevado, novamente. O Governo ainda assim apresenta uma estratégia fiscal, porque basicamente é de uma estratégia fiscal que estamos a falar, é disso que ouvimos falar, o resto são ideias vagas por agora, vamos ver o que aí virá. Mas, portanto, este enorme aumento de impostos é para começar outra vez nos 7,5%, prometendo outra vez trazer o déficit para 4,5%. Isso tem um pequeno problema, é como não funcionou em 2012, muito provavelmente voltará a não funcionar em 2013. Esse é o nosso principal receio, é que se volta a agravar a recessão. Os modelos económicos deste Ministro das Finanças estão manifestamente ultrapassados, as revisões de cenários macroeconómicos têm sido, eu diria, mais do que a periodicidade tem sido inferior a mensal. Ontem assistimos, aliás, a uma revisão de cenário macroeconómico preocupante do meu ponto de vista, porque não tem nenhuma credibilidade. Reviu-se o desemprego em alta sem se mexer na previsão para o PIB, e, portanto, isto não tem nenhuma credibilidade do ponto de vista económico. Parecia mesmo um cenário de um certo amudo do ministro Vítor Gaspar, que, como lhe retiraram a sua medida da TSU, quis sinalizar um aumento no desemprego, mas, bom, esqueceu-se de mostrar que isso teria necessariamente um efeito no PIB. E, portanto, nunca acreditei que esta medida da TSU tivesse nenhum efeito positivo sobre o emprego e sobre a economia, pelo contrário, aliás. Por isso, se há alguma probabilidade de termos menos recessão, é por esta medida ter sido retirada, ter sido abandonada. Essa foi a única boa notícia, ao fim e ao cabo, que se confirmou ontem. Mas temos um aumento de impostos, só em matéria de IRS, um aumento de impostos na ordem dos 3 mil milhões de euros. As pessoas que estavam mal, nomeadamente aqueles que tinham sido mais afetados, funcionários públicos e pensionistas no ano 2012, ficam na mesma. Aqueles que tenham rendimentos mais elevados até ficam pior, mas aqueles que são os da classe média, esses vão ficar na mesma. Não vão ter nenhuma recuperação no subsídio, porque vão perdê-lo depois através do IRS. E os trabalhadores do setor privado, aqueles que são da classe média, os que ganham 1.500 euros ou coisa parecida, bom, esses vão mesmo perder provavelmente o valor equivalente a um subsídio e daí para cima mais do que um subsídio no ano de 2013. E, portanto, repare, os dados de setembro, e isto é muito importante. Há aqui uma gestão de expectativas que é muito importante do ponto de vista económico e que mostra que as coisas têm todas as condições para correr mal, infelizmente, para o país. Quando, no início de setembro, o Primeiro-Ministro anunciou aquela medida da TSU, a
consequência nos indicadores de confiança dos consumidores e dos investidores em setembro foi um afundamento que não acontecia há muitos meses. E as preocupações para o mês de setembro são reais, são agravadas. Em agosto já tínhamos tido uma perda importante da receita de IVA e eu acredito que, infelizmente, a recessão se aprofundará, fruto deste novo pacote de austeridade, que eu acho que as pessoas percebem que os vai pôr apenas pior e não vai resolver os problemas do país. Pedro, perante este cenário e com a intenção de votarem contra o Orçamento do Estado do próximo ano, o Executivo hoje vai enfrentar 2 moções de censura. O PS vai colocar-se de que lado? Relativamente às moções de censura, já dissemos, o Partido Socialista já disse que se absterá nessas moções de censura, porque obviamente não acompanhamos esta estratégia do Executivo, pelas razões que acabei de referir, mas também não podemos acompanhar a proposta de partidos que vêm, no fundo, apresentar moções de censura, invocando uma estratégia alternativa que apenas teria a consequência de retirar Portugal da Europa e do euro, porque são partidos que defendem o não pagamento parcial das dívidas do país, a denúncia unilateral, em muitos casos, do próprio memorando de entendimento, e não é essa a nossa posição, não é essa a posição do Partido Socialista. Eu também falo, obviamente, a título pessoal, mas concordo completamente com essa posição. Nós temos que honrar os nossos compromissos. Continua a partilhar a ideia de querer manter o compromisso com o memorando de entendimento? Eu julgo que o país está obrigado a fazê-lo, ou seja, nós, é claro que devemos, e aliás, na lógica das nossas alternativas para a execução deste programa de assistência, claro que tem que estar em cima da mesa a renegociação de alguns dos termos do memorando, mas é uma renegociação, é negociar. E o que é que eu estou a falar? Estou a falar da questão dos juros aplicados, que são neste momento superiores em Portugal do que em alguns países em situação de assistência. Estou a falar da questão do tempo de ajustamento, só para dar 2 exemplos. Nós temos que negociar uma estratégia de ajustamento que estabilize a economia portuguesa e que permita que a economia regresse ao crescimento. Mas não é com denúncias unilaterais, a rasgar, passa a expressão, memorandos, a não pagar uma parte das dívidas, a considerar ilegítimas as dívidas contraídas pelo Estado, que nós lá vamos. Nós temos que permanecer no euro, honrar os compromissos do país. Essa é a minha posição pessoal e é a posição do Partido Socialista que também defendo. E, portanto, afasta-nos muito destes partidos da extrema-esquerda, no fundo, e o Partido Comunista também, que, de alguma maneira, queriam retirar Portugal da Europa, teriam como consequência retirar Portugal da Europa ou retirar Portugal do euro, porque as fugas de capitais seriam enormes. É preciso ter a noção que, obviamente, os investidores, se ouvissem dizer que um partido com a responsabilidade do PS, que é um partido de governo, defendia o não pagamento parcial das dívidas, se o governo, eventualmente, do país viesse a ter essa como uma estratégia, isso levaria imediatamente a uma fuga enorme de capitais do país. Mas o PS teria uma disrupção enorme. Uma moção de censura proposta pelo Partido Socialista? Não está neste momento em cima da mesa essa questão, porque não sei se ela se virá ou não a colocar no futuro, esse é outro quadro de análise política, já veremos, mas a questão é, sobretudo as pessoas têm que saber que a moção de censura que anunciámos há cerca de um mês atrás, imediatamente na sequência da declaração do Primeiro-Ministro, tinha um propósito, tinha a ver com aquela fratura social que o governo queria impor, que era aquela fratura que, no fundo, tinha a ver com retirar dinheiro dos trabalhadores para entregar aos detentores das empresas, aos detentores do capital, aquela transferência de rendimentos de trabalhadores para empresários através da aumento da TSU para trabalhadores, redução para as empresas. Aí nós estávamos a falar de uma fratura social, do nosso modelo social a ser posto em causa. E foi também por isso, certamente, que provavelmente 1 milhão de pessoas saíram às ruas pouco tempo depois. Nós anunciámos, portanto, que perante essa fratura social, essa imoralidade que, digamos, estava ali em cima da mesa, que isso sim justificava uma moção de censura, porque não era aquela mudança de modelo social. Nós, nas novas medidas, consideramos-las erradas, consideramos que este tipo de aumentos de impostos completamente exagerados não vão fazer nenhum bem ao país, mas estamos num plano político completamente diferente. Aqui estamos a falar de um agravamento errado da dose de austeridade, mas não estamos a fazê-lo para ir entregar este dinheiro aos patrões, percebe? Não há aqui uma transferência de rendimentos como havia, e isso politicamente é muito diferente. A equidade e a constitucionalidade? Tenho muitas dúvidas, esse é um plano que também se terá certamente que avaliar quando se conhecer o orçamento no concreto, porque agora conhecemos grandes linhas. A questão da progressividade, muito em particular, está para se ver o que é que aí vem, mas o que lhe posso dizer é que o último escalão de IRS, que foi anunciado aquela questão da sobretaxa e de que ultrapassaria aos 50%, bom, aí estão 8 mil agregados familiares, provavelmente o valor é desta ordem, não tem nenhum significado. O que está aqui em causa é uma compressão dos escalões intermédios do IRS,
E com isso o Governo espera arrecadar 2 mil milhões de euros de impostos, o que quer dizer que tem que haver uma subida de muita gente de escalão, obviamente. E, portanto, está para se ver que isso garanta mais progressividade. Vamos ter que ver depois os números no concreto, quando os escalões em concreto forem apresentados. E depois, a sobretaxa que foi anunciada, parecida com o corte de 50% do subsídio de Natal que foi feito o ano passado a todos os portugueses. Ela é, como foi dito que é igual ao ano passado, ela é o que tecnicamente se chama uma flat rate, ou seja, acima de um valor muito baixo é cortado o mesmo valor a toda a gente, que é 4% do seu IRS, pouco mais de meio subsídio de Natal. Portanto, se estamos a falar nessa sobretaxa numa flat rate, que é escassamente progressiva, muito escassamente progressiva nesse caso, para não dizer que para muitos escalões não assume sequer esse caráter. E se estamos a falar de uma compressão dos escalões de IRS com aumento de receita tão grande, é muito difícil perceber aqui uma progressividade significativa no IRS. E, portanto, vamos ver, vamos aguardar pelos dados concretos. Agora, é de tal forma a brutalidade do aumento de impostos para as pessoas que estão no meio, que são a maior parte dos pagadores de impostos, que são as pessoas da classe média. São 30% de agravamento médio do IRS no próximo ano. É uma perda de um subsídio, correspondente a um subsídio para os trabalhadores da classe média do setor privado, e é a manutenção da perda dos dois subsídios que perderam em 2012 Nesse sentido, a manutenção da perda dos dois subsídios equivale à reposição da constitucionalidade. O Tribunal Constitucional chumbou precisamente aqui a diferença de tratamento. Não se está a verificar a mesma situação? É por isso que lhe digo que temos que ver depois, obviamente, as medidas no detalhe, porque a constitucionalidade tem que se avaliar em função da proposta legislativa em concreto. Mas o que lhe posso dizer é que não está aqui nenhuma boa notícia de equilíbrio no sentido de reposição de uma situação relativamente diferente para aqueles que perderam dois subsídios este ano. Se o Governo acha que a forma de repor equilíbrio é cortar também nos trabalhadores do setor privado e cortar muito, está para se ver então a proposta concreta que aí vem e como é que o Tribunal Constitucional a vai avaliar. Como lhe digo, um corte tão grande nas classes médias e depois a ausência de medidas para os mais pobres, aliás, antes pelo contrário, nós este ano assistimos, por exemplo, uma coisa que tem passado muito escondida, que foi um corte para os mais pobres entre os mais pobres, que são as famílias com filhos beneficiários do rendimento social de inserção. Este ano cortaram 40 euros a cada criança e 40 euros a cada mãe dessas famílias beneficiárias do rendimento social de inserção. A despesa com a ação social, apesar do Ministro das Finanças ontem ter dito que estamos em emergência social, foram as palavras do Ministro, a despesa com a ação social está a cair, devia estar a subir 19%, de acordo com as intenções do Governo. E esta é uma nota final que quero... Uma nota final sobre esta matéria, porque ela é muito importante e tem passado esquecida. O Governo anunciou 230 milhões de euros para o programa de emergência social e para as pessoas que seriam abrangidas pelo aumento do gás e da eletricidade e que são mais pobres. Até agora gastou 1% dessa verba, ao longo de muito mais de metade do ano. Isto é muito grave, porque isto defrauda as expectativas de pessoas que esperavam efetivamente um apoio adicional, aqueles que são os mais pobres na situação de emergência social em que se encontra o país. Isto simplesmente não aconteceu e esse defraudar de expectativas também coloca o Governo numa situação pior e certamente os portugueses numa situação muito pior. Temos mesmo de terminar, Pedro, só gostava de saber muito rapidamente como é que vê a greve geral convocada para 14 de novembro. O PS apoia? Não vou dizer que apoiaremos a greve geral. O que lhe posso dizer é que percebemos os sentimentos das pessoas, percebemos bem como é que 1 milhão de pessoas saíram à rua e houve muita gente na própria greve, na própria manifestação agora recentemente realizada pela CGTP, percebia-se. Conheço, aliás, pessoas que não são afetas à CGTP e que participaram inorganicamente também nesta nova greve, porque as pessoas estão a sentir que o Governo está a ir longe demais, mas sobretudo sem nenhum objetivo concreto. E, portanto, acho que a manifestação desse descontentamento dos portugueses é perfeitamente legítima. Bom, e já serviu para uma coisa. Aquela que foi a maior manifestação desde o período do 25 de Abril, aquela de 15 de Setembro, já serviu ao menos para o Governo interromper esta ideia peregrina de fratura social com a mexida na TSU que tinha proposto. Foi bom os portugueses, portanto, mostrarem a sua indignação cívica. Pedro, muito obrigada pelo seu comentário aqui no Primeira Hora.